dia a todas e todos. Né? Chegamos na quarta edição do Seminário de Psicologia na Assistência Social. Hoje tem uma Mônica colocou, faz todo sentido para o momento político que a gente tem vivido. Né? É um momento de destruição das políticas públicas, né? E da não garantia do que está estabelecido. A temática transversalidade e resistência ético-político é uma conversa que nós faremos aqui ao longo do dia, né, de como, dos nossos locais de trabalho, a gente pode estar fazendo essa resistência. Né? Para traçar uma linha histórica, né, o nosso primeiro seminário de Psicologia na Ciência Social, que foi em 2015, ele teve o tema Novos Rumos, Quais Percursos. Né? Um caminho não tão novo, mas um caminho que colocou muitas dúvidas para o profissional de psicologia, né? Quando começa a questionar a sua atuação, né? Mais conhecida, dentro de outros espaços de trabalho, de outros contextos. Né? O nosso segundo seminário foi da atenção básica à especial, foi traçar esse paralelo dessa atuação, né? No SUAS, que é preconizado, né, por profissões. O nosso terceiro seminário foi transversalizando debates e afinando práticas. Né? E aí, inclusive, a gente faz esse paralelo com esse debate que a gente continua tentando buscar essa transversalidade. Né? As mesas serão em formato de oficina, né? E aí eu fiquei pensando, né, o que falar sobre oficina. Né? Oficina é um espaço onde você trabalha de maneira manual, você faz pequenos reparos, pequenos consertos. Eu fiquei me perguntando que reparos, que consertos o SUAS precisa. Né? Eu acredito que pouquíssimos. Né? O mais importante que o SUAS precisa é da garantia e da efetividade dessa política. Né? A gente não pode voltar atrás, né, com clientelismo, com assistencialismo. A gente precisa continuar discutindo a profissionalização do SUAS, a gente precisa lutar contra essa história de voluntariado, porque isso tira a profissionalização do SUAS. Né? Enfim, aqui hoje, nas mesas, nós teremos trabalhadores falando um pouco da sua prática. Em todos os eventos que a gente organizou para discutir a prática do psicólogo no SUAS, a sensação que a gente tem é que tem sempre alguém querendo a receita do bolo. E o que a gente fala é que não existe receita de bolo, mas existe o nosso bolo, a maneira como a gente faz. Então, acho que hoje a gente está aqui num espaço gastronômico e os nossos trabalhadores vão estar mostrando como é que eles fazem o bolo deles. Né? E aí a gente pode pensar como é que a gente faz o nosso, qual é a diferença de um para o outro. Né? Até porque a política ela é para o usuário, e aí esse bolo ele precisa mudar cada vez que a gente vai trabalhar com alguém, com um usuário. Eu espero que a gente tenha um espaço de diálogo, de debate, que vocês saiam daqui com mais dúvidas do que certezas, né? Mas que saiam daqui empenhados em lutar e defender a política da assistência social como um local de trabalho importante para a categoria, né? Como um espaço que já emprega, né? É a segunda política pública que mais emprega psicólogos, né, e que tenderia a passar a política pública de saúde, né, mas com esse retrocesso na política pública a gente vai demorar um pouquinho para passar, né, mas como a gente vive um contexto de igualdade social, a gente precisa defender essa política pública com unhas e dentes para que a gente possa tentar fazer essa transformação. Eu queria agradecer, em nome do Conselho Regional de Psicologia, o Cid Pedro, por ter nos cedido esse espaço tão gentilmente, né, o Grupo de Extensão Popular, Martim Baró, que também fez esse contato, né, e vamos começar os debates, né? Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Mário, sou diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, sou técnico em edificações por formação e professor também em construção civil, ambos formados no Cefet do Rio de Janeiro, com muito orgulho de escola pública. Enfim, recebo todos aqui com o maior carinho possível. É uma casa de trabalhadores, petroleiros, de várias profissões, inclusive de ciências sociais, psicólogos, médicos, enfermeiros, técnicos de mecânica, técnicos de eletrônica, enfim, uma infinidade de profissões compõem a Petrobras, do poço ao posto. Estamos sofrendo um desmantelamento dela, da companhia inteira, privatização total,
Nós não seremos mais donos de qualquer hora do petróleo que é nosso, será de todos os estrangeiros, menos do brasileiro, assim como de outros minerais e riquezas nacionais. Soberania está indo para o ralo, infelizmente. Não somos mais quase donos do nosso próprio país. Enfim, é um prazer. Esse tema é muito interessante e poder ter envolver outras profissões. Técnicos, edificações, engenheiros, arquitetos, porque constroem um prédio para vocês serem abrigados, para os seus clientes serem abrigados. Então, a importância da cor, da ergonomia dos ambientes de trabalho de vocês. E como receber e acolher um abrigo bem montado, uma oficina, uma estrutura bem montada, do ponto de vista de acolhimento, do ponto de vista psicológico, também a arquitetura de trabalho, assim como outros profissionais, na minha profissão também. Mas, enfim, é muito importante estar brigando vocês aqui nesse evento, para mostrar justamente a questão da unidade classista, da unidade dos trabalhadores, das mais diversas profissões. Nós somos um sindicato majoritário, que abriga várias profissões do sistema Petrobras e de outras empresas também privadas, e isso é muito importante estar acontecendo. Nós estamos vendo ataques em todas as carreiras profissionais. Os conselhos profissionais tendem a não ser mais obrigatórios sem seu registro. Se isso acontecer, provavelmente todos os conselhos vão se esvaziar. E o conselho é importante para a sociedade. Pode até não parecer, porque às vezes fazem pouca propaganda, fazem pouca divulgação, ou alguns até não fazem quase nada. Tá? Porque não há política sindical para os conselhos e associações. Todo mundo vê o conselho como uma questão de uma obrigação. Não, é mais que uma obrigação. Ela defende a nossa ética profissional. Tá? Ela defende a sociedade do mau exercício profissional. Porque nós sabemos que tem ovelha negra em todas as profissões. Todas as profissões têm pessoas de mau caráter. Inegável. Na minha tem, na de vocês devem ter também. E isso tem que ser combatido. Isso é uma das maneiras de combater através do conselho profissional. Junto com os sindicatos. Prestigiem também os sindicatos de vocês. Das ciências sociais, das psicólogos, do conselho. Temos que cerrar a fileira juntos. Não dá para ganhar a guerra sozinho. Nós estamos vendo um momento de ditadura no país. Muitos acham que não, mas estamos. Há vários sindicalistas morrendo. Nosso Brasil afora. Temos várias associações também morrendo. Indígenas morrendo. Negros. LGBTIs. E vocês sabem mais do que isso do que a gente. Vocês vivem a realidade da ponta. Vocês vivem a realidade do nosso povo. No dia a dia sofrido que é. Vocês sabem o quanto eu estou falando. De que eu estou falando. Então, essa discussão que vocês têm hoje é muito interessante, é muito rica. Vocês têm um excelente evento. E vamos defender nosso país. Minha maneira de começar isso é sindicalizando. É defendendo os conselhos profissionais. Não é só o CRP também. É o CREA, é a OAB, é o Conselho Geral de Serviços Sociais, o CRES, e assim tantos outros que existem. Nós temos que nos unir com os trabalhadores. Tá? Para que a gente comece a enfrentar o que está acontecendo com o nosso povo. Onde nós tivemos a Alice, teve aqui uma trans, ex-petroleira, teve que sair da Petrobras para justamente conseguir viver sua vida trans. E lançou um livro aqui no sindicato. Isso é abrigar, isso é acolher. E assim como nós estamos fazendo aqui com vocês hoje. A Casa do Trabalhador também é de vocês. Vocês são trabalhadoras e trabalhadores. Tá? O arroba que eu não sei muito bem dizer como é que funciona ainda. Tá? Mas enfim, é a casa de vocês, sejam bem-vindos. Eu vou ter que me tirar, porque eu vou ter que ir para uma reunião na Petrobras. Depois é outra reunião e fica corrido. Mas sejam bem-vindas, tá, ao evento. Casa de vocês, tá? Muito obrigado por tudo e sucesso no evento. Bom dia a todas e todos. Me chamo Filipe Orixá, eu sou professor da UFRJ, coordenador do projeto de extensão popular Inácio Martins Baró. Eu vou falar um pouco mais sobre o projeto um pouco mais à frente. Queria só, logo de saída, agradecer ao CRP, né, o convite que a Juliana fez, né, pessoalmente, Luiz Mário pela dedicação, pelo esforço em organizar o evento, todas as pessoas que estão trabalhando na organização também, que chegaram aqui mais cedo, né, para que vocês pudessem estar aqui e poder realizar, né, essa jornada ali diária de estudos, de reflexões, de debates sobre essa relação entre psicologia e o sistema único de saúde, nessa conjuntura, como
Juliana, como o Luiz Mário já colocaram, uma conjuntura completamente difícil para todos nós que lidamos com as sequelas da assim chamada questão social, né? Então, eu, em particular, não sou alguém que trabalha na ponta, não sou um trabalhador do sistema de assistência social, mas sou alguém que há alguns anos vem trabalhando com educação popular e imagino que, e lidando com várias categorias profissionais, com pessoas de movimentos sociais, grupos comunitários. Então, tenho também notícias, né, para além da academia, da realidade pela qual tem passado, né, as amplas maiorias populares no Brasil. Então, eu imagino que por conta mais dessa experiência minha com a educação popular, do que pela minha prática profissional como psicólogo, que fui chamado, convidado pela Juliana, e espero poder contribuir, né, nessa conferência, nessa fala, né, conferência de abertura muito formal, né, nessa fala que eu falei mais à frente, contribuir para refletir de que maneira a educação popular ela pode ser um instrumento ou um dispositivo, né, um instrumento a serviço disso que está colocado no título do seminário, né, essa resistência ético-política que nós vamos precisar realizar nessa conjuntura de ataques que nós vivemos hoje. Então, agradecer o espaço, né, ao CRP e desejar a todos um ótimo seminário. Bom, queremos agradecer, né, ao diretor, né, ao Mário, à Juliana. Vamos desfazer agora a mesa de abertura e vamos pedir ao Felipe que continue, porque estará agora fazendo a nossa conferência de abertura. Obrigado, Mário, Juliana. Estou na frente da transmissão. Bom, então agora nós vamos para a conferência de abertura, que tem como título A Disputa pelas Narrativas. Educação Popular como dispositivo de resistência ético-política. Felipe Boechat, professor da UFRJ, coordenador do Grupo de Extensão Popular Inácio Martim Baró, mestre e doutor em Psicologia e membro da Rede Ibero-Americana de Pesquisadores em História da Psicologia da ANPEP. Então, agora vamos ouvir o Felipe. Em determinado momento, vamos precisar do projetor. Aí eu posso pedir, não vai ser agora, eu começo a baixar e projetar os dados. Vocês me ouvem bem, não? Bom, primeiro, eu queria fazer algumas considerações preliminares, porque eu acho que é importante que eu acho fácil. Primeiro que o título da conferência é um título que foi sugerido pela Juliana, né, e eu aceitei de bom grado, mas pensando um pouco na fala que eu faria hoje, eu prefiro imaginar que estou fazendo uma fala só e não uma conferência de abertura. Não fico meio encabulado. Então, essa fala que eu pensei para hoje, eu pensei em outro título, que eu acho que expressa, talvez com um recorte, né, mais preciso, que eu pretendo tratar aqui. Eu intitulei essa fala que eu vou fazer de A Educação Popular nos seus desafios, limites e possibilidades. Então, eu quero tratar especificamente do lugar, né, e das potencialidades da educação popular no âmbito, né, das unidades que compõem o Sistema Único de Assistência Social, né, na medida em que eu tenho experiência com a educação popular e acho que é a forma pela qual eu vou poder contribuir para o debate de vocês. A outra consideração preliminar, que eu acho que é importante, é a seguinte: as opiniões que eu vou emitir aqui, as reflexões que eu vou fazer, as provocações, né, como dizem por aí, que eu vou propor, elas são de minha inteira responsabilidade, né? Elas não expressam a posição do Conselho, então eu me responsabilizo por elas, muito embora tenha por mim que o Conselho não me convidaria se não houvesse alguma sintonia entre as nossas posições. Seria uma treta, né? Como dizem por aí. Então, eu pretendo aqui nessa fala, e vou tentar, seria bom que alguém me indicasse o tempo, né? Para não faltar assim uns 15 minutos. Talvez seja até mais rápido do que isso, mas vamos ver. É sempre uma promessa do professor, né? Para falar pouco e para ver. Eu pretendo nessa fala, mais do que, como disse Juliana, né, dar uma receita de bolo, né? Aliás, é uma metáfora que os
psicólogos que lidam com a assistência social usam muito, né? O artigo da Mariana Cordeiro usa a mesma metáfora gastronômica. Então, mais do que dar uma receita de bolo, eu pretendo aqui compartilhar com vocês questões, inquietações que eu tenho lidado em função dos estudos que eu tenho feito em psicologia, né? No que diz respeito à relação com o sistema público da assistência social. Então, não é uma receita de bolo, tem nada acabado, então é propor um debate, propor um conjunto de problemas e de questões que possam nortear os debates que vocês farão nas oficinas que seguem até o final do dia. Enfim, então, a terceira consideração preliminar é a seguinte. A educação popular, ela... Na formação que eu tive como educador popular, a gente costuma dizer o seguinte: é preciso ter um roteiro, o improviso vem em cima do roteiro. Né? Então, eu demorei a aprender isso. Na minha trajetória acadêmica, né, e profissional, como professor, eu costumava trabalhar muito na base do improviso sem roteiro. Né? Por alguma razão especial, eu ainda não sei qual, eu decidi escrever a conferência, ou a maior parte dela, né, para que eu possa tentar, né, ser fiel aqui a alguns pontos e não esquecer. Então, vou pedir a liberdade para ler o texto e, conforme eu for lendo, devo fazer alguns comentários sobre ele. Então, passando então a fala. Bom dia a todos e todas mais uma vez. Eu queria agradecer, né, então, mais uma vez, né, a oportunidade e dizer só algumas palavrinhas sobre o que significa o Grupo de Extensão Popular Inácio Martins Baró. O grupo esse que coordena na UFRJ e que estabeleceu, nesse último período, uma parceria com o Sindipetro, a razão pela qual nós estamos aqui no espaço. Né? O Grupo de Extensão Popular Inácio Martins Baró é uma ação de extensão da UFRJ. Todos estão cientes de que se trata de uma ação de extensão? Né? A Universidade Brasileira é fundada ainda, embora esteja sendo objeto de ataque, ela é fundada sobre o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A universidade no mundo inteiro, né, mas a universidade moderna, ela possui, no âmbito das suas ações, essas três modalidades de ações: o ensino, a pesquisa e a extensão. A universidade, quando ela nasceu, lá na Idade Média, né, ela se voltava exclusivamente para o ensino. Tratava-se de socializar o conhecimento acumulado para uma classe bastante específica da sociedade, para as classes dominantes, para que elas pudessem melhor exercer sua dominação. A universidade moderna, a universidade essa que chega no Brasil, na América Latina, ela já tem uma ligeira modificação. Ela é inspirada tanto pelo modelo francês, pelo modelo alemão. A universidade ela busca não só socializar o conhecimento adquirido e acumulado pela humanidade, portanto, não só ensinar, mas pesquisar. O que se trata? Quando se trata de pesquisa, trata-se de quê? Conhecer aquilo que ainda não é conhecido, né? Para que isso possa, posteriormente, ser socializado. Então, a universidade moderna, diferentemente da universidade antiga, né, clássica, ela não só ensina, mas ela pesquisa. Ela não só socializa o conhecimento, mas ela produz. E o que é a extensão? A extensão, ela tem uma história longa também, ela é tortuosa. Mas a extensão, tal como ela é realizada na UFRJ hoje, ou tal como ela é compreendida hoje pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão, a extensão, essa forma de extensão nasce muito influenciada pela reforma, pelo movimento de Córdoba. Um movimento que aconteceu em 1918, na Argentina, em Córdoba, onde estudantes de classe média, na sua maioria, colocaram o seguinte problema para a universidade. A universidade deve cumprir sua função social. A universidade não pode ser um castelo. A universidade não pode ser uma bolha reservada a uma pequena elite de um país. Ela deve estar posta para atender os interesses das amplas maiorias populares, dialogando com essas maiorias populares, né? De maneira que aquilo que é socializado como conhecimento, que é ensinado, e aquilo que é pesquisado esteja a serviço da realização dos interesses das amplas maiorias da população. Me faço entender? Então,
o princípio, assim chamado princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, quer dizer isso. A universidade, ela se fundamenta nesse tripé, ela realiza esses três tipos de ações. Ela ensina e ela pesquisa, mas em diálogo com a comunidade exterior, a comunidade exterior à própria academia. Então, como eu dizia, o Grupo de Extensão Popular Inácio Martins Baró, ele é uma ação de extensão. Ele é uma equipe multidisciplinar e multiprofissional que está voltada prioritariamente para o atendimento da demanda por formação política e cultural de movimentos sociais, organizações sindicais e grupos comunitários no município do Rio de Janeiro. Nesse sentido, trata-se de um projeto que busca contribuir para a formação de lideranças operárias, sindicais e populares de movimentos, organizações e grupos engajados em processos de luta por direitos civis, políticos, sociais e com melhores condições de vida. Esse é o objetivo do Grupo de Extensão Popular Inácio Martins Baró. E como ele é uma ação de extensão, todos e todas vocês estão, desde logo, convidados e convidadas a participar da ação de extensão, porque ela, como uma ação de extensão, a natureza da ação de extensão é a seguinte: a equipe executiva ela é formada por maioria de pessoas da UFRJ, mas o público-alvo é formado por pessoas, a maioria deve ser exterior da UFRJ. Isso significa que vocês podem participar tanto como público-alvo das ações de extensão do Grupo de Extensão Popular Inácio Martins Baró, como parte da equipe executiva. Então, se tiver interesse, depois pode conversar, né, e se somar nesse esforço coletivo. Mas veja, então é uma ação de extensão, mas ela leva o nome Inácio Martins Baró. O que significa isso? Né? Significa que a referência central dessa ação de extensão é a proposta psicossociológica de Inácio Martins Baró, que imagino que muitos de vocês conheçam, não? Quem já ouviu falar em Inácio Martins Baró, levante a mão. Tem todos, então vale a pena uma digressão. Então, a ideia central do projeto consiste em buscar realizar as tarefas que Inácio Martins Baró definiu como prioritárias para uma psicologia engajada na libertação das amplas maiorias populares. Veja bem, quem foi Inácio Martins Baró? Para aqueles que ainda não sabem, Inácio Martins Baró foi um psicólogo social, entre outras coisas. Ele foi padre, teólogo, estudou direito, mas foi um psicólogo social de origem espanhola, mas que, ingressando na Companhia de Jesus, veio para a América Latina e se engajou em processos em vários países do continente e acabou por se radicar em El Salvador. Então, Inácio Martins Baró, ele é esse psicólogo social que se dedicou a uma aproximação da psicologia à realidade, às demandas, aos interesses das amplas maiorias populares, que constituem a parcela oprimida e explorada de nossas sociedades capitalistas, periféricas e dependentes. Sua psicologia da libertação, ele elabora uma psicologia que ele dá o nome de psicologia da libertação, muito inspirado pela teologia da libertação, mas também nos trabalhos de Paulo Freire, Carlos Borda, Franz Fanon, entre outros. A sua psicologia da libertação estabeleceu algumas tarefas mediante as quais a psicologia poderia contribuir, dentro dos limites que cabem, à emancipação dos povos latino-americanos. Quais seriam essas tarefas? Martins Baró, empenhado em fazer com que a psicologia não fosse um patrimônio de poucos, não fosse reservada exclusivamente às elites, não fosse reprodutora de relações de opressão e dominação, ele pensou algumas tarefas para a psicologia. Quais seriam essas tarefas? Bem, entre as tarefas que Martins Baró concebeu, ele destaca algumas. A recuperação da memória histórica das lutas sociais e populares. Então, Martins Baró vai dizer isso. É fundamental que o psicólogo possa, trabalhando com as amplas maiorias populares, contribuir para o resgate da memória de suas lutas sociais. Quando eu digo lutas sociais, tenha-se em mente as lutadoras e os lutadores sociais, né, que são os sujeitos das lutas sociais. Uma segunda tarefa, o fortalecimento das instâncias organizativas populares. Ou seja, é papel do psicólogo empenhado na libertação das amplas maiorias populares fortalecer os espaços organizativos
da maioria da população, né? Ou seja, assembleias de bairro, né? Grupos comunitários, o espaço, o próprio espaço de atuação profissional da maioria de vocês, né? Não deixa de ser um espaço onde as pessoas se organizam, fazem reivindicações. O sindicato, não por outra razão estamos aqui, né? O sindicato como um espaço privilegiado, né? Um espaço clássico de organização da ampla maioria explorada e oprimida. Então, uma segunda tarefa seria, portanto, contribuir para o fortalecimento desses espaços organizativos, na medida em que eles contribuem para a desindividualização das demandas e dos problemas, né? Para a despsicologização. É nos encontrando e conversando e nos organizando que nós percebemos que nós fazemos parte de uma classe social, que nossos problemas não são problemas exclusivamente nossos. Uma terceira tarefa, o estudo sistemático das formas de consciência popular. Então, o Martim Baró vai dizer que isso é fundamental. E eu sublinho essa tarefa, por quê? Porque na academia, imagino que muitos de vocês, né, passaram pela universidade, ou ainda estão cursando a universidade, e sabem bem, né, do fosso, do abismo que separa as teorias, muitas considerações sobre as pessoas da realidade das pessoas. Né? Então, o estudo sistemático da consciência popular, da consciência das amplas maiorias populares, ele é fundamental na edificação dessa psicologia que pode contribuir, dentro dos seus limites, para a emancipação e libertação das amplas maiorias populares. Uma quarta tarefa, a análise de suas organizações, dessas organizações que eu fiz referência agora há pouco, como um instrumento de libertação histórica. Ou seja, é preciso não só que o psicólogo contribua para o fortalecimento dos grupos comunitários, né, dos sindicatos, dos movimentos sociais, mas que ele os analise, compreenda sua estrutura e sua dinâmica. Ele não tem uma relação acrítica com relação a esses movimentos, grupos e organizações. Uma outra tarefa, a potencialização das virtudes populares. O que o Martim Baró está querendo chamar a atenção com essa tarefa? É preciso que o psicólogo compreenda que, se existe alguma possibilidade de emancipação e libertação das amplas maiorias populares, não se trata do psicólogo levar a luz acadêmica, né, pura e simplesmente, né, levar a teoria às maiorias populares. Elas são, e aqui fica evidente a contribuição de Paulo Freire, né, existe um saber popular, e o saber popular não é todo preconceito. O saber popular não é todo equívoco, embora haja muito equívoco, muito preconceito no saber popular. Então a gente tem que ter uma relação também crítica com relação ao saber popular, mas o saber popular está recheado, pleno de conhecimentos que provém da experiência cotidiana das amplas maiorias populares. A pessoa sabe que se ela passar certa hora da noite, se ela entrar no loteamento certa hora da noite, ela vai tomar uma dura, ela pode ser assaltada. Então, a experiência secular de opressão e de exploração das amplas maiorias populares está incrustada no senso comum, deixa sempre o sedimento do senso comum, e o psicólogo tem que ser capaz de potencializar isso que, no senso comum, é sadio, né? Ou seja, isso que, no senso comum, constitui uma espécie de bom senso, para empregar uma distinção empregada pelo Gramsci. E, por fim, e aí acho que é a tarefa que mais dialoga com o que eu vou falar aqui, o Martim Baró estabelece como uma tarefa para a psicologia comprometida com a emancipação social a conscientização ou a desideologização da experiência cotidiana. Então, chama atenção, ressalto essa última tarefa, porque a educação popular lida diretamente com isso. O termo conscientização remete diretamente à obra do Paulo Freire, né? E me parece que, sem, de maneira nenhuma, desprezar e menosprezar as demais tarefas, né? Essa parece ser a essência do trabalho do educador popular. O educador popular também organiza, ele também fortalece as organizações, movimentos, grupos. Mas a tarefa, a atividade fim, né, por assim dizer, do educador popular é esse trabalho de
conscientizar, né, o seu público-alvo, né, num diálogo que leve em consideração o saber popular, né, o saber já estabelecido por esse público-alvo. Então, para quem não conhece, quem não levantou a mão, ou por timidez ou sono, ou porque não conhecia o Inácio Martins Baró, dá para a gente ver por esse conjunto de tarefas o quanto que ele é importante, o quanto que ele pode contribuir para o trabalho do psicólogo, da psicóloga que está atuando no Sistema Único de Assistência Social. Né? Então, me parece, né, creio eu, que é um autor cuja obra contribui bastante para a gente pensar não só as potencialidades, mas também os limites da nossa atuação nesse espaço, nessa política pública e social. Mas eu não pretendo falar de Inácio Martins Baró. Né? E só essa digressão para poder deixar, talvez, o horizonte e o solo, né, teórico, metodológico do qual eu parto, mais ou menos evidenciado. Isso porque eu fui convidado para falar aqui de educação popular como um instrumento de resistência ético-política no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Então, sendo assim, procurarei contribuir com alguns apontamentos que partem da perspectiva psicossociológica elaborada por Martins Baró, mas que partem igualmente da minha experiência, da experiência que eu tenho desenvolvido no campo da educação popular, no sentido de refletir sobre contribuições, desafios, limites da atuação da psicologia no Sul. Mas antes de chegar lá, mais preliminares, temos um contexto, uma conjuntura para tratar. Né? A gente não está falando aqui da atuação do psicólogo e da psicóloga no Sul, a gente em abstrato. A gente fala em 2019 com um governo de extrema-direita, né, que, entre outras bandeiras, né, propõe a destruição daquilo que nós conseguimos, a duras penas, construir como Estado de bem-estar social no Brasil. Com aspas, com muitas aspas. Né? Então, o conjunto de políticas, de serviços, de benefícios, todo esse conjunto de direitos, obrigado, que nós conquistamos no último período, da década de 80, né, até hoje, esse conjunto de direitos está sob profundo ataque. Então, essa é a conjuntura na qual nós estamos refletindo, né, sobre como que pode a psicóloga e o psicólogo, no SUAS, trabalhar para a promoção do bem-estar, a promoção de cidadania, né, a emancipação política, humana, social, etc. Então, vou tentar voltar aqui ao texto, que já estou improvisando demais. Aproximadamente 8 anos atrás, num ensaio intitulado Capitalismo e Barbárie Contemporânea, eu recomendo que todo mundo depois busque no Google, na internet, esse texto, que é do professor José Paulo Neto. Então, há 8 anos atrás, nesse ensaio, que era o texto base de uma conferência que o José Paulo Neto pronunciou no 6º Encontro Nacional de Política Social, que foi realizado em Vitória, no Espírito Santo, o professor José Paulo Neto sustentou a seguinte hipótese. O nome do texto é Capitalismo e Barbárie Contemporânea. A hipótese era a seguinte: o capitalismo tardio, ou o capitalismo contemporâneo, ele esgotou as possibilidades civilizatórias que o Marx identificou no capitalismo lá no século XIX. Não sei quantos de vocês já leu o Manifesto do Partido Comunista, não? O Manifesto Comunista. Tem um momento lá que o Marx e o Engels, né, estão descrevendo todo o conjunto de avanços civilizatórios que o desenvolvimento do capitalismo promoveu. Chega até um momento que você fica um pouco assim, constrangido, né? O Marx e Engels elogiando tanto o capitalismo. Né? Isso o que está acontecendo? Ele está reconhecendo essa dimensão contraditória do capitalismo. Se, por um lado, ele promoveu o avanço civilizatório, por meio de barbárie, deixa isso claro, o Marx, ao mesmo tempo, está criticando, né, o capitalismo, mas isso está evidenciado ao manifesto. Né? O quanto esse modo de produção social da vida promoveu de avanço civilizatório, por meio, sempre deixa claro, por meio de muita barbárie.
Então, a hipótese que o Zé Paulo Neto, da qual ele parte, é essa, que é uma hipótese que, na verdade, se remete à tese do marxista Mesaros. Eu não sei também quantos conhecem, mas essa hipótese de que o capitalismo chegou num momento em que ele não pode mais se reproduzir, ele não pode mais produzir socialmente a vida, senão por meio de uma produção destrutiva. Destrutiva de direitos, destrutiva do meio ambiente, destrutiva em todos os âmbitos. No âmbito da cultura, da educação, da saúde, etc. Isso para nós é evidente, né? Quando nós vemos que esse governo atual implementa e propõe em termos de saúde alimentar, em termos de saúde como um todo, assistência social, educação, etc. Então, o Zé Paulo Neto argumentava que essa nova forma do capitalismo ela implicaria necessariamente numa produção de natureza destrutiva e, consequentemente, na produção e na reprodução permanente da barbárie. Então, frisemos que qual a hipótese da qual Zé Paulo Neto está partindo. Nós vivemos um momento, e aí, o período que está sendo delimitado no texto, né, de 70 para cá, o capitalismo entrou numa fase onde ele só pode se reproduzir produzindo barbárie, não só miséria, barbárie. E aí diz o professor José Paulo Neto, ora, o que a mim me parece é que o último terço do século XX assinala o exaurimento das possibilidades civilizatórias da ordem do capital. Em todos os níveis da vida social, todos os níveis, a ordem tardia do capital não tem mais condições de propiciar quaisquer alternativas progressistas para a massa dos trabalhadores e para a humanidade. Essa é a hipótese do Paulo da parte. O texto é maravilhoso, eu recomendo que vocês o leiam, porque ele faz um percurso sobre as formas pelas quais tem se tratada a assim chamada questão social, mas eu quero chamar a atenção para um outro aspecto. Na parte final do ensaio, após uma breve incursão pela história do pauperismo e de um esboço das transformações societárias que o capitalismo assistiu nas últimas décadas, o professor José Paulo Neto limitou-se a duas alusões à forma do enfrentamento contemporâneo da velha questão social. Então, ele chamou a atenção para duas faces, ou duas expressões, dessa nova forma de enfrentamento que o capitalismo tem com a assim chamada questão social. Questão social, imagino que seja um conceito, um termo que, com o qual vocês tenham alguma intimidade, né? Afinal de contas, é aquilo que faz parte, realmente fez diferente, faz parte do cotidiano, né, da vida profissional de vocês, né? Todo o conjunto de problemas decorrentes, né, da assunção, né, da classe trabalhadora como uma classe social, né, no capitalismo, e a forma pela qual o capitalismo enfrenta esses problemas não é reconhecendo que é um problema do capitalismo, mas como uma questão particular que deve ser enfrentada a partir de políticas fragmentárias, parciais. Então, existe um problema de saúde, então tem uma política de saúde. Temos um problema de miséria, então tem uma política de assistência. Então, como se o problema fossem aspectos do capitalismo, não o capitalismo como um todo. Então, o Zé Paulo Neto, depois de fazer parte dessa hipótese, ele faz o seguinte diagnóstico. Existem duas faces, duas expressões agora dessa forma de enfrentamento que o capitalismo tem da questão social. Vejam bem, e acho que é importante para nós. De um lado, a militarização da vida social. A profunda militarização da vida social. Tratar a questão social como casos de polícia, isso é evidente para nós no Rio de Janeiro, né? O aparato policial invejável, né? Faria inveja a muito exército em outros países do globo. Inclusive, fizemos uma atividade aqui recentemente no Sindicato sobre a militarização da vida social e a criminalização das lutas sociais. Quem tiver interesse, tem o vídeo disponível no YouTube. Então, primeiro aspecto é a militarização da vida social sob a forma da criação de um Estado penal e de um estado de guerra permanente. Isso é o primeiro aspecto dessa nova forma de enfrentamento da questão social.
Do outro, e é isso que mais nos importa aqui, qual é a outra face? A minimalização das respostas à questão social. Ou seja, segundo as palavras de Zé Paulo Neto, a articulação orgânica de repressão às classes perigosas e a assistencialização mínima das políticas sociais dirigidas ao enfrentamento da questão social é a que constitui uma expressiva face contemporânea da barbárie. Então, de um lado, nós temos a militarização, a repressão nos bairros, nas favelas, nas comunidades, a classe trabalhadora, né, na sua ampla maioria, negra, mulher, né, altamente pauperizada, tratar a miséria e a questão social como um caso de polícia e um caso de guerra contra, né, essas populações, e, de outro lado, a redução drástica do conjunto de mecanismos de proteção social, de seguridade social, e, portanto, uma minimalização, né, essa palavra a gente tem ouvido, né, o Estado mínimo, né, uma minimalização da assistência social. Ou seja, o Estado se ocuparia de quê? O Estado não se ocuparia, senão, ele só se ocuparia das expressões mais bárbaras da questão social. Então, se você quiser um benefício, se você quiser um direito, você tem que provar que você, mais do que pobre, é pobríssimo, né? Paupérrimo. Então, isso é um aspecto da questão, né? A desuniversalização das políticas de Estado, né? Das políticas públicas, e a sua minimalização, né? Então, gostaria de iniciar minha fala referindo-me a esse ensaio, né, e ao diagnóstico que ele contém, porque acredito que ela guarda imensa atualidade e relevância para todas aquelas e todos aqueles que se interessam pelos surdos, e particularmente para as psicólogas e psicólogos que aí atuam, né, ou pretendem atuar. Afinal, e eu pergunto, não é exatamente essa situação pela qual passamos nós, que vivemos na periferia do sistema capitalista global? Ou não vivemos, todas e todas, numa sociedade marcada por uma profunda militarização da vida e por uma agressiva redução do conjunto de mecanismos criados para responder, ainda que de maneira fragmentária, parcial e precarizada, às sequelas da assim chamada questão social? Vivemos ou não vivemos? Para mim, isso é um retrato fiel, né? Embora tenha sido escrito, né, 8 anos atrás, né, é profundamente atual. Então, sendo assim, uma primeira observação que devemos fazer, antes de refletirmos sobre a educação popular como um instrumento de resistência ético-política, nos marcos do SUAS, por mais que possa parecer óbvio, nós vivemos todas e todos numa sociedade capitalista, periférica, dependente, cada vez mais bárbara e barbarizante. Esse é o cenário, esse é o pano de fundo a partir do qual, né, as nossas reflexões, as reflexões que vocês farão aqui, deverão partir. Imagino eu. Mas, enfim, o que é essa realidade do qual a gente parte? Né? Num livro chamado Sistema, Grupo e Poder, que foi escrito em 1989, o Inácio Martim Baró, né, nosso já conhecido Inácio Martim Baró, ele observava que toda sociedade possui uma ordem. Toda sociedade possui uma ordem. Isto é, organiza-se como um sistema. Isso porque, dizia ele, toda sociedade supõe uma coordenação mínima entre as ações das pessoas e dos grupos que as compõem. Perfeito? Essa compreensão da sociedade como um sistema foi o que permitiu que Martim Baró afirmasse que vivemos numa desordem ordenada. Essa expressão que ele cunha. Inclusive, ele dá o título do primeiro capítulo desse livro, Sistema, Grupo e Poder. O primeiro capítulo ele chama de uma desordem ordenada. Isso porque, segundo ele, nós vivemos todas e todos num sistema social marcado por uma profunda desigualdade entre os membros que o compõem, os membros que compõem a assim chamada sociedade. Uma palavrinha bastante obscura, uma palavrinha assim capciosa, melhor dizendo, né? Por quê? Vivemos numa sociedade. Somos todos sócios, né? Só que alguns são sócios majoritários, outros minoritários, né? Imagino que aqui entre nós ninguém é sócio majoritário, né? Então, o que é um sócio majoritário, né? Uma companhia. É aquele que estabelece as diretrizes por conta do número de ações que ele tem, né? Ele pode definir os rumos. Nós somos sócios dessa sociedade, mas nós não definimos para que, para quem, como as coisas são produzidas, né? Como os serviços são prestados. Então,
Daí a preferência, talvez, do Martim Baró por essa expressão, uma desordem ordenada, para se referir à sociedade. Então, vivemos numa desordem ordenada. Ou seja, esse caos, essa barbárie, a que eu fiz referência anteriormente, não significa, não quero dizer com isso, que vivemos num completo caos, que não tem uma inteligência, uma inteligibilidade possível para esse mundo que nós vivemos. Então, existe uma ordem. Nessa desordem que nós vivemos, e aqui no Rio de Janeiro a gente sabe muito bem, né, o que é a desordem ordenada, né? Então, essa desordem ordenada, ela tem uma lógica, né? Ela tem uma ordem. Então, nesse livro, o Martim Baró distinguiu ainda dois enfoques, duas maneiras de olhar e compreender a realidade das nossas sociedades. E, de um lado, um enfoque funcionalista, que é um enfoque segundo o qual a sociedade ela aparece como um todo harmônico e funcional. Toda vez que tem um conflito, né, esse é apenas um acidente de percurso que deve ser rapidamente contornado e resolvido através dos mecanismos que a sociedade dispõe para seu próprio controle. Então, no enfoque funcionalista, a sociedade ela é um todo orgânico, harmonioso, funcional, cada parte contribuindo para o benefício do todo, e toda vez que existe um conflito, é um acidente. É um problema provisório que deve ser contornado através de mecanismos de controle, sejam de natureza coercitiva ou de outra natureza. Esse não é o enfoque, evidentemente, do Martim Baró, já devem ter percebido, né? Então, do lado desse enfoque funcionalista, o Martim Baró ele faz referência, ele faz uma descrição disso que seria o enfoque conflitivo. Ou seja, ao lado do enfoque funcionalista existiria um enfoque conflitivo, uma maneira, uma perspectiva conflitiva de encarar a sociedade. E o que caracteriza o enfoque conflitivo? Né? Nesse enfoque, a sociedade ela se apresenta como uma realidade estruturalmente desigual, estruturalmente conflituosa. Portanto, a luta entre as suas partes constituintes ela é permanente e é o próprio princípio da vida dessa sociedade. Segundo as palavras de Martim Baró, vejam, a ideia fundamental dos enfoques conflitivos sobre a sociedade repousa em que o ordenamento social, a unidade do sistema, não é o produto nem de um destino natural ou divino, ou seja, a nossa sociedade ela não é regulada porque alguém desceu do pé de goiabeira e disse, agora funciona assim. Né? Quer dizer, o que regula a ordem social não é um mandamento natural, né? Não é algo que provém da nossa própria natureza, nem de uma ordem sobrenatural. E nem mesmo o consenso majoritário dos membros de cada sociedade. Ou seja, também o que regula a ordem da nossa sociedade não é um resultado nem de algo natural, nem sobrenatural, e nem é o resultado do consenso da maioria da população. Mas ela é o resultado de uma confrontação de grupos, de um conflito entre os setores sociais. Portanto, há uma luta permanente de classes sociais. Qualquer que sejam essas classes em cada sociedade concreta, e a forma unitária do sistema reflete os interesses da classe dominante, ou seja, da classe ou classes sociais que controlam o poder em cada momento da confrontação histórica. Então, portanto, essa é a perspectiva, né, a partir da qual Martim Baró, e aqui eu, na esteira de Martim Baró, compreendo as nossas sociedades. Vivemos num momento específico, particular do capitalismo. Dizer que nós vivemos no capitalismo é pouco. Vivemos num momento particular do capitalismo, num capitalismo de periferia, que não é um capitalismo central, um capitalismo estruturalmente dependente dos centros. Ou seja, não dá para a gente ser como uma Europa. Mesmo a Europa tem os seus problemas. Né? Não dá para ser uma Europa, como alguns alimentam, né? A fantasia, né? Que somos um país subdesenvolvido, como se a gente um dia fosse chegar a ser desenvolvido. Não, um país capitalista periférico e dependente, e num momento particular da sua vida política e econômica. Né? Ou seja, é preciso dizer mais. A nossa conjuntura, o nosso contexto de atuação é um país capitalista, periférico e dependente, num momento de crise política e crise econômica. Pois bem, entre o enfoque funcionalista e o enfoque conflitivo, para entender a nossa sociedade, qual escolher? É uma questão de perspectiva? O que vocês diriam? Assim, eu prefiro o enfoque conflitivo
do que o funcionalista. Ah, não, mas eu acho que o funcionalista é melhor. Não, Martim Baró não está propondo isso, que você deve escolher entre um enfoque e outro. Existem enfoques ou perspectivas teórico-metodológicas que são mais adequadas à descrição do seu objeto. Né? Isso é curioso, né? A gente tem que dizer isso, né? Mas nós vivemos num período onde o irracionalismo é tão grande, dentro e fora da academia, que é preciso a gente recuperar essa noção básica, né? A teoria serve para quê? Não é para, e aproveitando o título da fala, não é só para dar uma certa narrativa sobre o mundo, sobre as coisas. A teoria, ela está voltada para descobrir a essência das coisas, o que as coisas são, para além das nossas opiniões, para além das nossas convicções. Esse conhecimento ele é sempre aproximado, ele é sempre situado, ele é sempre passivo de retificação, mas teoria, nós fazemos teoria para compreender as coisas. E quero crer, né, que a conjuntura social, política e econômica brasileira, sobretudo aquela que se abriu a partir do golpe de 2016, que culminou na eleição do Coiso, né, do atual presidente, evidencia a maior adequação do enfoque conflitivo. Ou seja, ele é mais adequado para descrever a sociedade que a gente vive, o momento que a gente vive. Quero crer que, ao menos entre nós aqui, haja algum consenso em torno da natureza profunda e estruturalmente desigual de nossa sociedade. Afinal, contrariamente àquele setor da inteligência acadêmica que previra nas últimas 2 ou 3 décadas o fim das classes sociais, o fim da ideologia, da possibilidade ou mesmo da desejabilidade de uma revolução e, consequentemente, o fim da história, contrariamente, né, a essa inteligência acadêmica, a conjuntura social, política e econômica brasileira parece me sugerir, por todos os poros, que vivemos numa sociedade profundamente desigual, numa desordem ordenada, em que o conflito, longe de ser um mero acidente provisório de percurso, é a regra de ouro. Que nós vivemos, portanto, em plena luta de classes e que a ladainha pós-moderna já virou fake news. Bom, se não vejamos se isso corresponde aos fatos. Para termos uma ideia do atual estado dessa desordem ordenada, arrolemos alguns dados de realidade. Embora o atual governo, ou desgoverno, né, venha se esforçando para apagar a fronteira entre a realidade e a fantasia, vocês devem estar acompanhando, né? As sandices que esse governo cotidianamente, semanalmente, oferece, né, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Embora o atual governo venha se esforçando para apagar a fronteira entre a realidade e a fantasia, aliás, um parênteses aqui, né? Os pós-modernos deveriam pensar sobre isso, né? Porque nos últimos anos eles insistiram que não havia diferença entre verdade e falso, né? Entre a realidade, entre a essência e a aparência. Mas exatamente é isso que esse governo de extrema-direita faz. Apaga a diferença entre o verdadeiro e o falso, a essência e a aparência. Então, embora o atual governo venha se esforçando para apagar a fronteira entre a realidade e a fantasia, entre o verdadeiro e o falso, eu julgo importante essa reflexão sobre o chão em que estamos pisando, sobre a realidade material que nos condiciona e determina a todas e todos. Pois bem, e aí vou pedir que alguém possa passar ali. Eu vou apresentar alguns dados, aí tem que baixar aqui o projetor. Alguém pode me ajudar, por favor? Tem um botãozinho que desce o... Aliás, eu acho que eu vou ficar embaixo dele. Tem um controle ali, ó, atrás da caixa de som. Tem, não sai. Não. É isso aqui? Não, até atrás, ó. Tá, aí também, eu acho. Tem, acho que aquele botão ali do lado do... Não, assim, azul, ele desce. Na caixa branca, talvez. Isso é. Não. Na caixa branca. Não?
Dá para enxergar? Tem um interruptor ali do lado, nesse balcão. Isso, ali no canto. Se eu não me engano, as luzes estão ali. Tá bom? Bom, isso nós falamos já. Eu coloquei 4 celulares, agora não. Pois bem, esses dados, eles foram... Importante que eu diga que esses dados eles foram coletados pela professora Isabel Oliveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e fazem parte de uma disciplina que é oferecida lá no programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma disciplina voltada para o estudo das políticas públicas e sociais, né, do Estado. Então, vejamos. A julgar pelos dados reunidos pela professora Isabel Oliveira, a desordem ordenada da qual falava Martim Baró, isso lá na década de 80, ela pouco se alterou. No que diz respeito à desigualdade entre seus membros, né, os membros que compõem essa desordem ordenada, vejam bem, passados 20 anos, desde o violento assassinato, né, de Martim Baró, ele foi assassinado justamente por essa atuação junto aos movimentos sindicais, né, às juntas sociais, foi brutalmente assassinado, junto com seus colegas de universidade, em 39. Vejamos, passados esses 20 anos, temos que 62 pessoas, as 62 pessoas possuem mais riqueza do que 50% da população mundial. Ou seja, uma parcela ínfima, irrisória da humanidade, possui mais riqueza do que metade da população do globo. No Brasil, essa situação não é muito diferente. Vejam, no Brasil, 50% da riqueza do PIB, né, do Produto Interno Bruto, conjunto dos serviços, das mercadorias, conjunto das riquezas produzidas no Brasil, estão na mão de 10% da população brasileira. E 50% dessa mesma população possui 10% da riqueza. Isso é uma maneira gráfica, né, uma maneira estatística, né, de nós compreendermos isso a que eu me referi anteriormente. Não se trata de uma sociedade onde todos somos sócios e onde o Estado, o governo, expressa a vontade geral. Não, nós vivemos numa sociedade profundamente desigual, onde existe uma classe, um grupo de indivíduos que controla o grosso da riqueza, que possui e controla a produção da riqueza e que define as políticas públicas, sociais, define nossas vidas, as leis às quais nós devemos nos curvar, e uma ampla maioria popular que dispõe de uma parcela ínfima dessa riqueza. Mas veja, para além de ser desigual, existe uma outra característica dessa nossa ordem desordenada, né? Essa desordem ordenada, aliás, de cada dia. E que ela consiste no seguinte fato, de que, para além de ser estruturalmente desigual, para além de ser uma desordem ordenada, o sistema social no qual nós vivemos, ele vive, se alimenta e se reproduz mediante crises. Isso é importante que nós compreendamos. E aqui tem uns dados importantes para entender em que momento nós estamos, né? Aqui tem uma variação do PIB global e dividido entre países desenvolvidos, países em desenvolvimento, né, e os que que compõem o chamado BRICS, né? Então, para além dessas diferenças, eu não vou tratar disso aqui agora, né? Esse gráfico serve a outros propósitos, mas mostrando que entre 2008 e 2009, o capitalismo, né, ou seja,
esse modo de produção social da vida, ele passou por uma profunda crise. Tudo isso para dizer o quê? Que o conjunto dos ataques que nós sofremos hoje, o conjunto das medidas que estão sendo realizadas e que impactam diretamente no cotidiano profissional das psicólogas e psicólogos que atuam no Sistema Único de Saúde, não são simples resultado do arbítrio de um lunático que chegou à presidência da República. Ou seja, o golpe que tirou a presidenta Dilma, da chefia da República, a prisão do presidente Lula, o conjunto de ataques realizados no governo Temer e continuado e amplificado no governo Bolsonaro, não é o resultado da personalidade do presidente da República ou das preferências, simples preferências pessoais, das convicções absurdas, sustentadas por ele. São uma resposta sistemática do capitalismo em nível global à queda absurda dos patamares de acumulação desse sistema. Porque trata-se de um sistema que não está voltado, é um modo de produção social da vida que não está voltado para a satisfação das necessidades das pessoas, mas para a reprodução cada vez mais ampliada do valor. Portanto, de 2008 para cá, o que nós temos assistido no mundo inteiro, lembram-se, não Espanha, Grécia, várias outras experiências que passaram, e agora no Brasil de uma maneira mais evidente, o conjunto de desmontes, uma série de desmontes de tudo aquilo que foi conquistado no período anterior, onde a classe trabalhadora estava mais organizada, estava em luta. Então, isso é importante para nós, entendermos que muitas das deficiências, muitas das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida cotidiana diária, ela não é o resultado puro e simples do arbítrio de um indivíduo, mas é uma consequência desse conjunto de medidas tomadas em escala global para que esse modo de produção social da vida, que é o capitalismo, possa recuperar as suas taxas de lucratividade. Mas veja, isso em nível global, mas em nível nacional também isso é surpreendente, porque a crise, então, além de desigual, além de estruturalmente desigual, e além de viver de crises, esse sistema social no qual nós vivemos, essa desordem ordenada na qual nós vivemos, veja, se ela é desigual, há de se supor que a crise não é igual para todo mundo. Então, embora o capitalismo esteja em crise, profunda crise, de 2008 para cá, e nós estejamos vivendo política, social e economicamente os resultados, os efeitos dessa crise, essa crise não ataca igualmente a todos. Então, esses dados são importantes para mostrar que, entre 2003 e 2013, o número de milionários no Brasil aumentou profundamente. Isso significa dizer o quê? Que a desigualdade social, a diferença entre os ricos e os pobres, aumentou consideravelmente. Então, muito embora nós ouçamos que todos temos que dar as mãos, todos devemos nos unir, todos devemos reconhecer que estamos em crise, portanto, algumas medidas drásticas precisam ser tomadas, nesse último período, a concentração da renda, a concentração da riqueza aumentou consideravelmente. No Rio de Janeiro, está aqui selecionado, para ter uma ideia, no Rio de Janeiro, o número de milionários saltou de 2.961 milionários para 4.217 milionários. Então tem algo errado, algo estranho. Ou seja, uma desordem ordenada que vive de crises e que, a cada crise, produz cada vez mais um abismo entre aqueles que são possuidores, detentores das riquezas e aqueles que nada têm, além da sua própria força de trabalho, que é o público-alvo prioritário das políticas públicas de assistência social. Eu vou correr um pouco aqui, porque eu não cumpri comprometido, já falei demais, mais do que eu imaginava. Então, o que acontece? Esse conjunto de medidas anticíclicas, medidas que foram tomadas pelas classes dominantes no Brasil e no mundo para reverter esse processo, essas medidas elas tiveram um efeito. A tirada de direitos mundo afora teve um efeito. Conseguiu recuperar algum patamar de lucratividade. Mas não foi suficiente. Por que isso é importante dizer? Porque isso permite compreender o porquê que nós vivemos o buraco, por que nós estamos no buraco que nós estamos. O golpe em 2016, a prisão do presidente Lula
etc., o ex-presidente Lula, etc. e tal, ela só é bem explicada, só é bem compreendida, né, se nós entendermos essa dinâmica econômica global. Mesmo com o conjunto de concessões que foram feitas no governo dos partidos dos trabalhadores, né, durante os 13 anos do governo do PT, isso não foi suficiente para recuperar os patamares de lucratividade exigidos pelo capital. E, portanto, a política de conciliação de classes que o Partido dos Trabalhadores levou adiante, ou seja, dá para todo mundo ganhar, dá para o patrão ganhar e o trabalhador ganhar também, dá para o patrão enriquecer e a gente dá um jeito na miséria absoluta. Essa política de conciliação, ela se esgotou. Ou seja, ela não foi capaz de recuperar o patamar exigido pelos grandes conglomerados econômicos de lucratividade. Portanto, o PT, né, Dilma, Lula, etc., foram tirados do governo porque, e aí para nós está muito evidente agora, né, eles querem muito mais, eles precisam de muito mais. Né? Isso está evidenciado na contra-reforma da Previdência, na reforma trabalhista e uma série de ataques estão sendo realizados. Por favor. Bom, do lado de lá, não pode passar também, por favor. Do lado das classes não proprietárias, né, do lado dos trabalhadores, a situação é cada vez pior. Né? A situação tem se tornado dramática. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, basta observarmos que a fome tem crescido assustadoramente nos países menos desenvolvidos. Né? Então, esse gráfico aqui, esse infográfico, enfim, essa imagem, ela representa a mudança, o aumento de pessoas que passam fome de 97 a 2017. Então, os dados são bastante significativos. Né? De 775 milhões de pessoas passando fome nos 70 países menos desenvolvidos, esse número cresce para 1 bilhão e 200, é isso? Isso. Por favor. E outro aspecto dessa desordem ordenada é que a miséria que acompanha ela é inversa e exponencialmente proporcional à riqueza globalmente produzida. É isso porque a produção não está orientada para a satisfação das necessidades sociais, mas para o enriquecimento daqueles poucos a que me referi agora há pouco. Então, os dados apontam, esses dados mostram que 2 bilhões de pessoas poderiam ser alimentadas a cada ano com a quantidade de alimentos desperdiçados apenas pelos Estados Unidos. Por favor. E, por fim, no Brasil a conta também não fecha. Né? Enquanto 13 milhões de pessoas passam fome, né? Seria bom que isso ficasse bem marcado, porque o presidente já afirmou há pouco que não tem pessoa passando fome no Brasil. Então, veja bem, senhor presidente, 13 milhões de pessoas passam fome, 26,3 toneladas de alimento, que seriam suficientes para alimentar 35 milhões de brasileiros, são desperdiçados anualmente. Mas, enfim, tudo isso para chegar aqui, que ponto? Esse é o pano de fundo, essa é a situação que nós nos encontramos. A pergunta que se coloca depois desse quadro dramático, quase catastrófico, apocalíptico. Pergunta clássica, né, já repetida por muitos, a pergunta é, o que fazer? Então, eu imagino que vocês todos, no cotidiano do trabalho de vocês tenham que lidar com essa pergunta. Né? Afinal de contas, nós que estamos trabalhando nas políticas públicas e sociais, quero eu crer, né, não estamos trabalhando para a reprodução do barbárie, ou não queremos isso. Né? Então, o que fazer? Então, eu acho que antes de a gente pensar isso, né, e aí eu já vou encaminhando para o encerramento aqui da minha fala, e abrir também para o debate, seria importante a gente saber o que se faz. O que o psicólogo e a psicóloga eles fazem. E o que eles esperam com isso. Existe um artigo também que eu recomendo fortemente, intitulado A Psicologia no SUAS, uma revisão de literatura. O artigo é do ano passado, da professora Mariana Prioli Cordeiro.
E esse artigo ele oferece um panorama bastante rico das controvérsias e das disputas que marcam a atuação da psicologia no SUAS. E também nos dá uma imagem do que eles fazem, as psicólogas e os psicólogos. Segundo Mariana Cordeiro, o SUAS seria atualmente responsável por empregar aproximadamente 10% do total de psicólogos e psicólogos brasileiros. A sua pesquisa, que se limitou ao período entre 2005 e 2015, mostrou, isso é importante, que a pesquisa, uma ampla pesquisa biográfica, com entrevistas também, mostrou o seguinte: falta clareza, é o termo que a autora usa, falta clareza acerca do papel ou da especificidade da psicologia no SUAS. Então é curioso, né? Uma política social que já foi implementada e existe há anos, ela ainda convive com esse embaraço, com esse problema. Os psicólogos e as psicólogas não sabem muito bem o que fazem, o que devem fazer e o que distingue o trabalho deles do trabalho dos outros profissionais. Mas a pesquisa dela permite também o seguinte: observar que essa falta de clareza, em termos de autora, é atribuída, entre outras coisas, à falta de informação, à perpétua transformação do lugar que a psicologia ocupa no SUAS, ou ao caráter interdisciplinar que orienta o trabalho no SUAS. Portanto, por que o psicólogo e os demais trabalhadores do SUAS não saberiam muito bem qual que é o lugar da psicologia? Porque é um lugar muito complexo. A proposta interdisciplinar, ela borra as fronteiras, né? Mas, no fim das contas, falta informação. Por que quero chamar a atenção disso? Desse aspecto? Porque ele, embora não seja falso, ele conduz a um erro. Porque a impressão que dá é que a política e a nossa atuação enquanto psicólogas e psicólogos no SUAS estaria muito bem se a gente criasse uma disciplina na universidade chamada Psicologia no SUAS. Veja, não estou dizendo que não seja importante. Inclusive, tenho a pretensão de, em breve, no próximo semestre, abrir uma disciplina lá na FRJ para tratar disso. Mas veja, não é suficiente. Isso é uma resposta idealista. Ela se equivoca ao atribuir ao ensino, à formação, a inteira responsabilidade pela resolução dos problemas que nós enfrentamos no cotidiano do trabalho do SUAS. Então, o problema não está só na falta de formação ou de informação. Existe um problema estrutural na política social, existe um problema ou uma limitação estrutural no SUAS que, por melhor intencionado, por melhor capacitado, por melhor formado que seja o psicólogo, não é possível que ele contorne ou que ele supere esses problemas. Lembro a todos que isso é uma posição minha, né? Quer dizer, não só minha, tem outras pessoas que vêm já insistindo nessa tecla, a professora Isabel Oliveira, a professora Yamamoto, etc. Prometo, encerrando, o que a professora Mariana Cordeiro identificou como ações realizadas pelos psicólogos e psicólogas no SUAS? Veja. Acolhimento individual, atendimento familiar, atendimento em grupo, atendimento psicossocial, atendimento especializado, visita domiciliar, coordenação de serviços, participação em atividades da comunidade, ações culturais, educativas, recreativas e ou comunitárias, elaboração de projetos, planejamento de atividades, concessão de benefícios eventuais, elaboração de relatórios ou registro de informações, preenchimento de cadastro, elaboração de genogramas familiares, mediação familiar, entrevista, triagem, participação em comissões, reuniões com equipe técnica, supervisão de estágio, apoio técnico a profissionais da rede, encaminhamento, acompanhamento individual, familiar, avaliações, elaboração de pareceres e laudos psicológicos, acompanhamento de crianças e adolescentes em audiências, delegacias e IML, participação nas instâncias de controle social, vigilância social, articulações coletivas, territorialização, busca ativa e abordagem de rua. Eu imagino que vocês tenham reconhecido parte dessas atividades como atividades que vocês realizam, né, cotidianamente em seus respectivos locais de trabalho. Né? Dificilmente não foi contemplado por essa lista extensa. Né? A autora no artigo chama atenção para outros aspectos, mas o que eu quero chamar atenção e isso eu vou encerrar com essa pergunta, né? Que é a seguinte: a psicologia brasileira, nos últimos anos, nas últimas décadas, ela procurou, através do sistema conselhos, né, fundamentalmente,
procurou superar o seu passado de profundo elitismo e de descompromisso com as amplas maiorias populares. Né? Esse esforço realizado pelo sistema conselhos e pela psicologia brasileira, esse esforço ele ficou conhecido pelo lema do compromisso social da psicologia. Né? Então, o psicólogo, a psicóloga que se forma hoje, dificilmente ele não vai ter contato com reflexões dessa natureza, de que maneira a psicologia pode contribuir para romper com o seu passado de elitismo e de práticas normalizadoras, patologizantes, individualizantes, etc. Vejam, e aí essa é a questão que nós temos que elaborar. Ao fazer esse conjunto de atividades aqui que eu acabei de enumerar, né, e que a Mariana Cordeiro elencou, em que medida nós estamos contribuindo para o combate, né, para contrarrestar aquele movimento de barbarização social a que nós fizemos referência no início da fala? Ou seja, ao fazer esse conjunto de atividades, né, de promoção de benefícios, direitos socioassistenciais, etc. e tal, em que medida o psicólogo e a psicóloga contribuem para superar o fosso que separa os ricos dos pobres e, portanto, eliminar a desigualdade que se expressa sob a forma da miséria, da pauperização, etc. Então, essa é uma primeira pergunta. Para a segunda pergunta, que é o seguinte, e a pergunta ela é o título de um outro artigo que eu recomendo, do professor Fernando Lacerda Júnior, que se chama assim: podem as políticas públicas emancipar? Podem procurar na internet, o nome do artigo é esse: podem as políticas públicas emancipar? Então, acho que uma pergunta que deveria, talvez, assim, eu proponho, coloco para vocês, para que seja desenvolvida e trabalhada, ou que fique como pano de fundo, né, das reflexões que vocês farão, é a seguinte: em que medida o trabalho do psicólogo e da psicóloga no Sistema Único de Saúde ele pode emancipar e ele pode cumprir com os objetivos que o psicólogo e a psicóloga se coloca conscientemente. Ou seja, existe uma estrutura econômica e um momento conjuntural de crise econômica que precariza o nosso trabalho, né, que impede, estruturalmente impede que as nossas ações possam promover emancipação. E aí, juro que é a última coisa que eu vou dizer, que se encaixa o que eu menos falei, mas que me parece mais importante, que é o trabalho de educação popular. Em que sentido? Não no sentido de educação de jovens e adultos, que reconheço a profunda importância disso, não no sentido de mera valorização do saber popular. Educação popular no seguinte sentido: é preciso que nós conscientizemos, ou seja, que promovamos a conscientização no diálogo, né, com grupos comunitários, movimentos sociais, organizações sindicais. É preciso que essas pessoas que vivem diretamente o impacto dessas políticas de austeridade, elas entendam a conjuntura que vivem, entendam do que se trata, ou seja, entendam o porquê desses ataques, qual é a causa da miséria e da barbárie que vivem cotidianamente, e que possam, ao compreender esses determinantes estruturais, se organizar e agir coletivamente na superação dessa forma de produzir a vida que só pode, no atual estágio do seu desenvolvimento, só pode produzir barbárie. Então, e aí, encerrando de fato, é nesse sentido que o Grupo de Extensão Popular Inácio Martins Baró trabalha. Por quê? Porque, seguindo Martins Baró, compreendo que não é possível desenvolver uma psicologia crítica no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil em especial, não é possível desenvolver uma perspectiva ético-política e uma perspectiva de resistência, se não trabalhando em conjunto com as amplas maiorias populares nos seus espaços de organização. Ou seja, e aí essa que acho que é o que me chama mais atenção. Não se trata simplesmente de nós afirmarmos individualmente um compromisso ético-político. Claro que isso é importante, a dimensão individual ela é insuperável, mas o compromisso ético-político, né, o esforço de resistência ético-política, ela exige um sujeito social. E esse sujeito social não são os indivíduos. Então, os indivíduos devem se desindividualizar e trabalhar junto aos coletivos, aos grupos, né, às organizações, aos movimentos,
para que possa se constituir um sujeito capaz das transformações necessárias à reversão desse processo de barbárie que nós vivemos hoje. Então, e aí encerro fazendo novamente o convite para que todos os interessados em conhecer o projeto, conhecer o grupo de extensão, podem me escrever, a gente pode conversar hoje ao longo do dia, e desejo mais uma vez a todo mundo um ótimo seminário. Então, espero que todos estejam bem provocados pelas colocações do Felipe. A gente vai abrir para uma roda de 3 perguntas ou colocações. Eu gostaria de avisar que a gente está reorganizando também o espaço, abrindo ali aquela porta lá atrás, né, colocando algumas cadeiras mais à frente, para a gente poder estar atendendo todo mundo, né? E eu vou abrir para as perguntas e colocações. Quem gostaria de fazer perguntas? Pode vir aqui à frente. Eu gostaria de salientar que o seminário está sendo transmitido online, então ele vai ficar disponível. Quem quiser rever as falas, quem quiser rever aí todo o conteúdo, vai ter essa possibilidade. Está na página do Facebook do Conselho Regional de Psicologia. No YouTube também. Bom dia a todos. Meu nome é Stephanie, eu sou estudante de psicologia, estou no meu 10º período. E quando... Desculpa, qual é o nome do senhor? Quando você está falando sobre a parte estrutural diante das instituições, me remeteu... Depois, se for casos, a gente leva nas pessoas. Tá bom? Se você achar melhor. Aí me remeteu sobre... Aí me remeteu sobre a minha passagem dentro da faculdade, sobre as questões das matérias que são relacionadas, e não é muito falado sobre as políticas públicas dentro das instituições. Tem matérias específicas, sim, tem palestras que eles fornecem também, mas não é tanto falado. Aí teve uma discussão nesse próximo período que seria sobre psicofarmacologia. Muitos queriam essa matéria de psicofarmacologia e eu pensei que as pessoas em si, né, não vêm com essas possibilidades falando sobre as políticas públicas, entende? Essa proposta em si, como você falou, é algo estrutural. Aí minha pergunta seria, você acha que é algo estrutural diante de quem? Diante de que contexto ou de quais pessoas ou da nossa estrutura do nosso país? E essa vai a minha pergunta. Muito obrigada. Mais alguém? Vou levar o microfone até aí. Olá, bom dia. Eu me chamo Natan, eu coordeno um CRES no município de Cabo Frio. E se a gente está falando de resistência ético-política, eu acho que é perfeito a tua vinda aqui para falar sobre educação popular, mas eu gostaria de saber um pouco mais de como funciona essa educação popular dentro desses movimentos políticos e comunitários na prática. Ou seja, qual é o viés, qual é se é horizontal ou não. Você chegou a mencionar sobre a inspiração em Paulo Freire e tudo mais, isso já indica um pouco, mas eu gostaria de saber algo na prática de como isso funciona. Mais alguém? Se apresenta, diz onde você é. Bom dia, meu nome é Raíssa, sou psicóloga, supervisora do programa PIPAS lá do município de Nova Iguaçu. E meu nome é Raíssa. Eu gostei muito, né, da sua fala, até porque na minha monografia eu me debrucei muito sobre o conceito de barbárie, mas segundo o autor Marildo Meneghetti. E eu queria te pedir que você falasse um pouquinho mais sobre que barbárie é essa que você fala.
qual autor você utiliza esse conceito? Por favor. Vamos voltar então para a resposta, por conta do avançado da hora. E aí, acho que o Felipe já pode fazer a de encaminhamento. Bom, vou responder as perguntas, né? Vou tentar responder unitariamente a elas, né? Por onde eu começo? Não, vou obedecer aqui a ordem. A pergunta da Stephanie, né? Estrutura social, ou estrutura diante de quem, né? Estrutura em relação a quê? Eu senti que talvez tenha sido o efeito de uma imprecisão, ou não tenha me expressado muito bem. Mas enquanto você falava, eu fiquei pensando numa observação que a Mariana Cordeiro faz no artigo dela, que acho que é interessante, que é o seguinte: a política pública de assistência social, ela exige, entre outras coisas, que a atuação do psicólogo, da psicóloga, não seja pautada pelo modelo clínico, privatista, individualizante, patologizante, etc. E ao mesmo tempo, existe, isso já está até bem documentado, né, em vários artigos que eu li, essa percepção de que existe uma demanda por formação do profissional e da profissional que trabalham no Sistema Único de Assistência Social, o que sugere essa convicção de que, se houvesse formação, se houvesse uma disciplina na universidade, ele estaria mais capacitado, melhor qualificado para atuar. Mas aí a Mariana Cordeiro, ela faz a seguinte observação bastante pertinente e instigadora, que é a seguinte: como você pode desenvolver a atitude, a competência interdisciplinar numa disciplina? Então, ela chama atenção para a própria natureza da estrutura do ensino universitário no país, né? Nosso ensino ele é basicamente orientado pelo quê? Pelas disciplinas. Você cursa as disciplinas, né? Depois contabiliza os créditos, a carga horária, está formado. Então, claro que no caso da psicologia, da assistência social, você tem um estágio, né, supervisionado, que é um momento onde você, praticando, vai poder desenvolver melhor essa capacidade. Mas ela chama atenção para essa limitação estrutural em termos do ensino, né, universitário, para o desenvolvimento da potencialidade, da capacidade interdisciplinar. Uma outra coisa que me veio à cabeça enquanto você falava, Stephanie, é uma observação que eu li, se eu não me engano, em algum artigo de Yamamoto, do Oswaldo Yamamoto, mas eu não estou muito seguro, em que ele chamava atenção para o seguinte problema. A normativa operacional básica, ela recomenda que a atuação não individualize, não patologize, não discrimine, trabalhe numa perspectiva de processos grupais, etc. E tal. Mas a demanda é individualizada e individualista, né? Então, isso é um problema, né? Ou seja, você propõe uma oficina, só que a pessoa quer que ela seja tratada como um indivíduo. Você vai dizer o quê? Você vai começar a recitar vai fazer um sermão anti-individualista para ela? As pessoas nessa sociedade, isso é uma condição para a reprodução dessa sociedade. Elas são cotidiana e permanentemente produzidas e reproduzidas como indivíduos. A nossa vida, ela é individualizada. Cada um paga as suas contas, cuida das suas coisas. São raros os espaços onde nós nos organizamos para decidir coletivamente a produção da vida. O que a gente vai comer, como a gente vai comer, como é que a gente vai se transportar. Portanto, um dos aspectos do modo de produção capitalista é que a vida ela é produzida e reproduzida de forma segmentada, individualizada, né? O lugar onde a gente sociabiliza é o mercado, né? Onde a gente troca as coisas, né? Seja a nossa força de trabalho, seja uma mercadoria que a gente produziu. Então, nós que somos seres fundamentalmente sociais, vivemos num modo de produção da vida que nos produz a convicção de que nós somos indivíduos, primeiro, e que quando a gente vai no mercado e troca as coisas, que a gente sociabiliza. Para que eu estou dizendo isso? Para dizer o seguinte: o psicólogo e a psicóloga, eles enfrentam uma resistência que é materialmente condicionada.
Não é só uma questão de ideia. Ah, o cara acha que é um indivíduo. Não, ele acha que é um indivíduo porque ele foi produzido como um indivíduo. Todo dia. Né? Todo dia ele recebe lições práticas de individualismo. Né? Então, isso é um problema também para isso que eu chamei a atenção na minha fala, quando eu falei de estrutura, ou seja, pensar as limitações estruturais das políticas públicas. Né? Eu acho que isso é fundamental, né? Porque tenho por mim, né, avalio que muitos psicólogos e psicólogas muitas vezes se culpabilizam pela ineficiência ou ineficácia do serviço que ele presta. Ele acha que o problema é dele, né? Ou é só um problema de administração, né? Ou está faltando dinheiro. Eu não estou negando a importância da política de assistência social, de forma nenhuma. Hein? Longe de mim uma barbaridade dessa. O ponto é, existem limites estruturais da política pública, que nem na melhor das situações ela resolve aquilo que muitas vezes ela anuncia como objetivo, né? Ou como problema, né? A ser superado. Então, quando eu falei de estrutura, eu chamo a atenção para essa relação indissociável entre o profissional, né, singularmente considerado, a profissional singularmente considerado, e a estrutura do local de trabalho. Psicólogos e psicólogas são trabalhadores e trabalhadoras que estão inseridos numa divisão social do trabalho e inseridos numa política que tem uma funcionalidade bastante específica, né? Acho que às vezes falta isso, e aí eu vou para o terceiro ponto. A psicologia parece ser naturalmente, ela é historicamente refratária à reflexão de natureza sociológica, histórica, econômica. Portanto, a gente entra muitas vezes na política social, na política pública, de uma maneira completamente acrítica. Assim, se eu for para a política pública e não for para o meu consultório privado, logo eu sou um psicólogo socialmente comprometido e promoverei a emancipação humana. O que eu estou dizendo é, não. Existem limites estruturais na política social. E para isso a gente precisa entender de onde elas vieram, para que elas nasceram. É um momento específico do capitalismo, onde, para fazer valer os interesses das classes dominantes, não bastava mais a pura e simples exploração. É preciso um certo convencimento. É preciso ceder, né, alguns anéis. Né? Então, na passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, o Estado começa a absorver um conjunto de funções, dentre as quais a administração da miséria. Para que o Estado possa se legitimar, ele precisa ceder um pouco. Então, quando o psicólogo entra na política pública e social, ele tem que ter noção do que é a política pública e social. Ele tem que entender que agora ele é um agente do Estado, por assim dizer. E o Estado não é nosso. O Estado, em que pese a ladainha liberal, em que pese, né, as ideologias, né, do momento, ele não é o representante da vontade geral. Né? Ele é um instrumento de dominação de uma classe, que é a classe que nós vimos aqui, né, 62 pessoas que detêm 50% da riqueza mundial. Então, não sei se eu te respondi, Stefan, mas eu quis dizer isso. Né? A gente tem que ter cuidado com o voluntarismo. Né? Não, se eu quiser fazer o bem, eu farei o bem. E basta eu entrar na política pública e social? Não, porque a política pública e social ela tem uma natureza específica, ela tem uma funcionalidade específica e é preciso que se considere isso. Mas também, se eu não te respondi, eu vou estar aqui o dia todo, a gente pode conversar mais, trocar mais ideias. Natan, educação popular na prática. Eu tinha a pretensão de falar disso um pouco, né, mas eu realmente não dei conta do que eu trouxe. Primeira maneira de responder. Concretamente, no nível aparente do concreto, né, o que nós fazemos? Por exemplo, no Grupo de Extensão Popular Inácio Martins Baró. Nós fazemos oficinas pautadas pela metodologia da educação popular, muito próximo daquilo que historicamente se compreende como metodologia da educação popular. Uma referência importante na discussão do campo da educação popular, para mim, primeiro é o Núcleo de Educação Popular 13 de Maio, né, no qual eu me formei, né, com o qual eu me identifico. Né, que, embora se paute, em grande medida, pela contribuição paulo-freiriana, tem críticas a alguns elementos dessa metodologia.
substancialmente qual crítica? Ao horizontalismo e ao democratismo que ele promove, ou seja, uma certa desconsideração pelo papel da teoria. Né? Mas assim, eu duvido que no tempo que eu tenho a gente poderia, né, eu não poderia desenvolver toda aqui a argumentação, mas respondendo a essa pergunta o que a gente faz então na prática? Oficinas que têm uma intencionalidade, socializar um conhecimento importante nas lutas das classes oprimidas, exploradas, nas suas lutas por libertação. Essa teoria, esse conhecimento, ele é formulado fora da oficina. Mas a oficina, ela serve de um espaço de formação que leva em consideração o saber popular, leva em consideração aquilo que o senso comum já tem como consolidado no processo de socialização dessa teoria que julgamos conveniente, fundamental, para que os oprimidos, explorados, né, os condenados à terra possam promover processos de insurgência, de resistência e emancipação. Então, eu posso também dar indicações bibliográficas depois, né, sobre em que fonte eu estou bebendo para refletir sobre o que fazer. Mas, além de oficina de formação político-cultural, a gente faz no grupo de extensão popular Inácio Martins Baró o seguinte: não dá para fazer formação do nada, porque ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, que vontade de fazer uma formação, né? Hoje acordei que quero fazer uma oficina. Então, é preciso instigar, é preciso provocar, é preciso agitar. Então, nós também desenvolvemos um conjunto de atividades que visam promover esse comichão, essa pulga atrás da orelha, né? E aí estão incluídos teatro fórum, teatro do oprimido, oficinas de serigrafia, oficinas de fotografia, né, para transformar o olhar das pessoas sobre a sua realidade. Então, um conjunto de cine debate, né, mesas redondas, né, grupos de leitura, de estudo, de maneira a fomentar a vontade das pessoas se organizarem e fazerem uma formação. Né? Uma formação que põe em xeque muitos dos seus pressupostos, muitos dos seus preconceitos. Então, não é fácil fazer isso. Tá? Se você faz isso sem essa prévia incitação, sem provocar essa crise ideológica, né? Ou sem fomentar essa crise ideológica na pessoa, ela bate e volta. Né? Ela começa a formação, no dia seguinte ela não volta. Mas podemos conversar depois mais sobre o que concretamente, ou quais são os fundamentos teóricos e metodológicos dessas oficinas, dessa educação popular que o grupo está propondo. E, em terceiro, Raíssa, não estou aqui fazendo referência a nenhum autor, né? Eu conheço também o trabalho do Marildo, né? Conheço, sim, não muito, não sou um estudioso, mas sei em que fontes ele costuma beber. Mas aqui o conceito que eu tomei, simplesmente empréstimo da referência que o José Paulo Neto fez, né? Entendendo barbárie aqui como essa forma de reprodução da vida, de aniquilação da vida, né? que é um subproduto, né? Do próprio desenvolvimento das relações capitalistas de produção, e não como o resultado de um arbítrio ou o resultado de uma vontade maléfica de um indivíduo, de um grupo particular. Então, nesse momento aqui, quando eu fiz referência à barbárie, o que para mim mais importante que fique destacado é isso. A barbárie que nós vivemos hoje, ou seja, essa situação onde o desenvolvimento do capitalismo não produz mais benefícios, não amplia direitos, não melhora a nossa vida, né? Essa forma de produção da vida, ela só se sustenta sob a condição de produzir e reproduzir cada vez mais miséria, exploração, opressão, violência, etc. Então, se perguntasse qual o autor, eu diria José Paulo Neto. Mas José Paulo Neto, ele, nesse próprio artigo que eu citei, Capitalismo e Barbárie Contemporânea, ele diz, estou bebendo em mesaros e não tenho pretensão de nenhuma originalidade na minha análise e tal. Então, certamente, é um conjunto de autores que fazem parte das referências empregadas pelo professor José Paulo Neto. Né? Mas,
fico curioso, inclusive, para conhecer seu trabalho, a gente pode conversar, né, mais a respeito, tá bom? Então, vamos encerrando essa primeira mesa, né, nossa conferência de abertura. Obrigada, Felipe, pela explanação. Muito bem, quem quiser saber um pouco mais, conversar um pouco mais, deve estar circulando aqui no seminário ao longo do dia, né? Obrigada. Então, agora vai ter a organização do espaço, reorganização do espaço agora, para abrir essa porta aí de trás, né? Vou fazer aqui um convite para a próxima mesa, enquanto eles... Oi? Deixar um e-mail, talvez, eu não botei ali, mas quem quiser entrar em contato por e-mail, no caso é o meu nome, pode voltar para o primeiro PowerPoint, não? É Felipe Boechat, F-I, né? Felipe Boechat. Isso. Bom, dá para ver muito bem, mas filipeboechat@gmail.com, tá bom? Então, quem quiser me escrever, a gente pode continuar essa conversa em outros espaços. Bem, a próxima mesa é sobre proteção social básica. Muito amor por essa mesa, né? O tema, a oficina é o papel da proteção social básica na construção de mecanismos de resistência. Então, para essa mesa, a gente vai convidar a psicóloga Mônica Valéria Afonso Sampaio, psicóloga de atendimento a mulheres em situação de violências, pós-graduada em psicologia, técnica de referência do CRAS Mesquita e conselheira do CRTRJ.